No nome santo de Jesus, soberano eterno Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome santo do teu filho amado Jesus. Papai, toma nas tuas mãos, papai, o anjo da tua igreja, eis aí, papai, o teu filho, pai, usa ele, papai, toma ele no poder da palavra, Espírito Santo de Deus, fala no íntimo, fala no profundo da tua igreja, faz o que te apraz, papai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, a ti a honra, a ti a glória, de todo louvor, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, glória ao teu nome, Jesus, louvado e glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, abra sua Bíblia. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Quem tem acompanhado-nos nesses dias, falamos de diversas temáticas já neste ano. Recentemente nós falamos de apostasia de fé, mente cauterizada. Na quinta passada falamos de fé prática, o exercício da fé nosso fora da igreja, no sentido da nossa fé prática. Eu quero continuar falando um pouquinho de fé, mas hoje algumas coisas que nós não abordamos na última quinta-feira. Por gentileza, eu quero somente pegar aqui o verso 8 desse texto. Verso de número 8. Todos acharam? Tem feito bastante calor. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que nós devemos dar graças, né? Lucas 18, verso 8, nessa tradução que trago, está dizendo assim: eu digo isso a vocês, que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento. Esta é uma clássica pergunta de algumas que nós encontramos na Bíblia, de algumas respostas que claramente nós que servimos ao Senhor sabemos. Claro, a ideia aqui de Jesus é chamar a atenção, o contexto fazendo aí alusão a uma mulher que vai à porta de um juiz iníquo, um juiz que não servia a Deus, que não temia o Senhor, e ela está ali com uma petição. O contexto é esse. E Jesus quer ilustrar, e ele quer chamar a atenção dos discípulos a ideia da perseverança e a ideia de não desistir, de orar sempre. A ideia de que nos leva a entender essa ideia de fé. E a proposta aqui do verso 8, Jesus está fazendo uma pergunta que certamente aquele que serve ao Senhor sabe. Talvez, quando nós entendemos isso aqui, com certeza, quando Jesus vier, ele vai encontrar fé na terra. Amém, irmãos? Talvez não vai ser de todos, mas alguém vai ter fé na terra. Vocês acreditam assim também? A Bíblia não dá margem para nós afirmarmos categoricamente a porcentagem ou o número de pessoas que vão ser salvos, né?
aí algumas parábolas que é chamar-nos a atenção para isso, né? A ideia da preparação, quando você vê lá dois no campo, um vai e outro fica, ali não é uma porcentagem de salvo ou não. Quando você vê na Bíblia 144 mil, também não é um numeral que só esses 144 mil vão ser salvos. Não dá para nós presumirmos. É claro que as afirmações de Jesus é categóricas, ilustrando sobre isso. A Bíblia diz assim, que se for multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. A ideia do amor é a ideia da fé. A ideia do amor é a ideia dessa vida com Deus. E pensando sobre isso, nós, nesta noite, queremos trazer esta afirmação do Senhor com uma pergunta também. Essa pergunta de Jesus: será que quando Ele voltar, iria encontrar fé na terra? A minha pergunta a vocês: é possível eu perder a fé? O que vocês acham? É possível? Não? É possível nós perdermos a fé? Parece que esta talvez é a forma de pergunta que Jesus quer também trazer a ideia dos discípulos. Que como nós, que estamos labutando, que estamos correndo a carreira que nos é proposta, a afirmação correta de Jesus a nós, que nos leva a pensar e nos perguntar e claramente nos responder como uma espécie de advertência, como uma espécie de precaução, de alguém precavido, de alguém prudente, de alguém que avalia, de alguém que mensura as dificuldades da caminhada, que também, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder a fé. E a ideia que nós havíamos falado na quinta passada era a ideia de uma fé prática. E eu estava lendo algo sobre isso, não vai ser a minha temática de hoje, dos dias em que vivemos. Nós já falamos aqui em quintas passadas sobre apostasia, sobre cauterização de mente, e uma palavra da atualidade propícia para este momento que estamos vivendo, ela é secularização. O que é secularização? É você deixar os princípios que era uma norma da sua fé e você se deixar levar pelo convívio da sociedade, aceitando como uma normalidade e deixando aqueles princípios que nós tínhamos, aqueles bons costumes que nós tínhamos, alguns princípios que caracteriza um servo e uma serva de Deus, algumas virtudes que nós podemos encontrar na vida daquele que um dia entregou a sua vida a Jesus. Eu me lembro de um texto que citamos recentemente, quando Paulo fala a Tito no capítulo 2, alguém que foi alcançado por esta graça, ele tem que repudiar, ele tem que abandonar as coisas do mundo e viver uma vida piedosa, uma vida justa, né? E uma vida, nós havíamos falado alguns dias atrás. Então, alguém que anda com fé, alguém que vive a sua vida pautada na fé. Esta fé, claro, não é uma fé circunstancial, movida por circunstância. Não é uma fé momentânea, sazonal, que de vez em quando, em períodos de campanha, em período de temática, em período de congresso, parece que essa fé aparece, mas na hora dos vales da vida, na hora dos desafios da vida, na hora dos infortúnios da vida, parece que essa fé salta pela janela, parece que essa fé fica pequenininha, parece que essa fé some, parece que essa fé é uma fumaça que surge e quando você
apareceu. É isso que talvez Jesus quer chamar a atenção dos discípulos, mostrando para eles que é necessário se precaver. Por quê? Porque nós podemos perder a fé. Nós podemos ser levados pela secularização. Já dizia o apóstolo Paulo ao escrever aos Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. O cristão, o servo de Deus, aquele que pauta a sua vida na fé no Senhor, ele tem bons costumes. Eu já disse aqui em outras quintas de ensinamento, tem algumas coisas boas que nós aprendemos na vida, tem alguns bons costumes, mesmo não cristãos, que nós aprendemos na vida, que quando conservamos, abre um precedente, ele abre uma lacuna na sociedade, de alguém que de repente tem algumas coisas que estão em desuso, algumas práticas nos dias de hoje, que nós não encontramos em pessoas normais, que estão talvez pautadas a sua vida por essa onda de secularização, ou seja, os cristãos que pautavam a sua vida a viver pela fé, uma fé viva, uma fé prática, uma fé permanente no Senhor, independentemente de qualquer coisa. Quando vem a secularização vem minando, vou usar uma palavra do dicionário, ela vem solapando, ela vem ruindo as bases desta fé que nós, como servos de Deus, devemos ter. Então, automaticamente, nós podemos perder a fé. É verdade? Quando nós diferenciamos o calvinismo do arminianismo, naquilo que nós também cremos, arminiano, o calvinismo acredita que alguém não pode perder a fé. Eu estava lendo algo sobre isso esses dias, perder a salvação. Mas aí nas entrelinhas ele diz assim, que quem na verdade escolhe viver uma vida dissoluta, ou uma vida de pecado, ou uma vida distanciada do Senhor, na verdade, para um calvinista, ele diz que ele nunca experimentou a salvação. Ele nunca foi alcançado pelo Senhor. Então nós entendemos, meus queridos, que nós podemos perder a fé. Nós podemos perder a sensibilidade. Quando Paulo escreve aquela carta, o texto de Coríntios, que todos os meses nós lemos na ceia, mostrando que alguém pode morrer. Quando lemos lá no Apocalipse, quando Jesus escreve a igreja, dizendo que nós podemos ter nome de que vivemos e estamos mortos. Quando nós observamos as igrejas da Ásia Menor ali, podemos tomar o nome de alguém que é rico, mas é pobre. E no prisma da fé é a mesma coisa. Não basta falar que tem fé. A fé prática, falada na quinta passada, é uma fé visível, é uma fé diária. Não é que você vem para a igreja e veste a roupa da fé. A fé tem que estar inserida, contextualizada, dia após dia, momento após momento, independentemente aonde você está. Nós somos dirigidos por fé, nós somos guiados por fé. Jesus um dia, ele animou, ele estimulou os discípulos a caminhar. E o estímulo de Jesus foi dizendo assim, no sentido de depender dele: eu tenho enviado vocês como ovelhas no meio de lobo. Todos os dias nós somos entregues à morte. Então, se todos os dias eu sou como uma ovelha espreitada por lobos aí fora, como que deve ser a minha postura? Confiar em Deus, confiar na misericórdia do Senhor, esconder no esconderijo do Altíssimo, habitar constantemente na sombra do Onipotente. Nós não sabemos o que nos espera quando saímos de casa.
sabemos das intenções das pessoas que nos circunvizinham, no trabalho, na rua, nos locais onde nós passamos. Então, todos os dias, na verdade, nós temos que ter comportamento de alguém que está vivendo pela fé. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, é possível nós perdermos. E a base da possibilidade que eu possa perder a fé, eu quero usar um clássico texto aqui, que Paulo expressa aos Coríntios. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 12, ou capítulo 10, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Ele fala cair, e eu entendo também que se alguém perde a fé, é alguém que cai, é alguém que decai, é alguém que desce o nível, é alguém que nos degraus espiritual, que a Bíblia aponta que existem, é alguém que desce. Olha o que Paulo escreve, quem achou, por gentileza? 1 Coríntios 10, verso de número 12. Aquele, pois, que... Glória a Deus. Se você observar em que contexto que Paulo escreve esta afirmação, observe, acompanhe na sua Bíblia aí, o verso de número 7 que leio a vocês agora. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. É alguém que de repente prova da bondade, da provisão de Deus, como provou a nação de Israel. E de repente, na hora que a barriga se encheu, na hora que a bênção chegou, levantou-se e virou as costas para Deus. Olha o verso número 8. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Verso 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Vocês se lembram disso? Números capítulo 21. Quando eles murmuram contra Deus, murmuram contra Moisés, e a palavra do Senhor diz que brotavam serpentes incandescentes no deserto, e foi uma grande mortandade. Olha o verso 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, todos os episódios narrados nas Escrituras, mesmo aqueles que de repente nós não fazemos parte, nunca faremos parte, mas quer nos ensinar, quer trazer para nós uma lição. Aleluia! Que murmuração, que ir contra os preceitos de Deus, eu posso acabar no deserto. O meu fim pode ser o deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo exemplifica isso. Aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Aleluia. Se eu sei que eu posso cair, eu vou me precaver. Se eu sei que eu posso perder a minha fé, eu vou conservar a minha fé. E como eu conservo a minha fé? Com práticas que a Bíblia me ensina. Como que eu mantenho a minha fé? Com apontamentos que a Bíblia me mostra. Que se eu fizer, que se eu tomar ações que a Bíblia me apresenta, a minha fé vai ser mantida. Categoricamente o meu coração vai se encher de alegria com esta pergunta de Jesus: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Se eu estiver conservando a minha fé, eu vou responder: sim, Senhor, eu estou mantendo a minha fé. Quem está mantendo a sua fé diz aleluia. Tem um clássico exemplo de alguém que não manteve a fé. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Jeremias, capítulo
verso 12. Olha a condição espiritual no quesito fé de Israel. Jeremias, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Jeremias. Houve alguma nação que os seus deuses, outros não seriam? Todavia, o meu povo não pode glória Eu não estou ouvindo. Eu não sei se eu estou bom. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, após não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, e cai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. A minha tradução tem umas palavras assim que é mais fácil de compreender, vocês vão perceber. Observe. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse Deus de verdade? Israel fez isso. Trocou um Deus de verdade por ídolos, por imagens. Quando você lê os pormenores do livro de Jeremias, houve período na história de Israel que a idolatria foi tão ferrenha, que a falta de fé foi tão profunda, que eles adoraram pedaço de madeira. Dizem historiadores que as mulheres tinham perdido a fé em Deus, cozinharam bolos nas suas casas, com formas em forma de uma divindade da época. Por quê? Porque haviam perdido a fé no Senhor. Aí, Jeremias está dizendo, verso 12: fiquem espantados com isto, os céus fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Queridos, uma nação que presenciou ao longo do tempo inúmeros milagres, mas havia trocado a sua fé em Deus por uma fé em divindades pagãs, por uma fé em imagem, por crendice. É uma espécie de secularização. O ambiente tirou a fé de algumas pessoas. O habitat, o viver no momento, o viver na circunstância, roubou a fé de Israel. Jeremias está chamando a atenção diante de tudo isso. E no sentido de perder a fé, Israel demonstra e nos mostra, como Paulo afirmou na carta aos Coríntios, que isso é provável. Mesmo aquele que às vezes recebe bênção ou inúmeras bênçãos do Senhor, de perder a fé em Deus. Quem já recebeu bênção do Senhor? Observe, existem muitas pessoas que caminham com o Senhor, que já provaram da misericórdia do Senhor e sabem e são conscientes que a prova de ele ter alguma coisa, ou de ter conquistado alguma coisa, ou ter provado o favor de Deus em algumas áreas da sua vida, não anula esta probabilidade se ele não fizer diariamente, de tempo em tempo, ou todos os dias, a manutenção da sua fé. Aleluia. Por quê? Porque alguém que goza do privilégio, ou da oportunidade, ou das bem-aventuranças do Senhor, também pode perder a fé, como perdeu a nação de Israel. É Paulo afirmando: quem está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Se pudéssemos falar o versículo no contexto que estamos falando, quem tem fé, cuidado para não perder. Aleluia. Como Israel perdeu, ilustrado aqui por Jeremias. Outro personagem da Bíblia, que parece que na hora do infortúnio ou das percas, eu não desejo isso para ninguém, parece que a sua fé saiu pela janela. Abra sua Bíblia, livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 8 ao 10. Livro de Jó.
10. Porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoar, no seu gado se tem aumentado na terra. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, narrado no capítulo 1. Mas a fase das percas de Jó, quebrando uma crendice de que as pessoas da época ou do Oriente acreditavam, estão bem sucedidas, é porque você tem a bênção de Deus. Se você está sendo provado, se você está sofrendo percas, é porque Deus não é mais com você. E isso acontece na casa de Jó. Observe no capítulo de número 2, vire a página aí, e você vai ver que mesmo os infortúnios naquela casa, não encontrando lugar no coração de Jó, ao ponto dele não negar ao Senhor, dele não maldizer o Senhor, mas na sua casa, o infortúnio, as percas que ocorreram naquela casa, alguém perdeu a fé. E eu deduzo que alguém perdeu a fé com a palavra que sai da boca da mulher de Jó, que está narrado aí, no verso número 8, quando Jó, descrito nos versículos iniciais, havia perdido filhos, havia perdido bens, havia perdido talvez o reconhecimento de um homem importante do Oriente. Agora, olha a circunstância que Jó está. Versos número 8 do capítulo 2. Jó está sentado em cinza. Pegou um caco de barro para que com ele raspar as feridas. Ele havia perdido tudo. E a ideia aqui também perde a sua saúde, porque alguém diz que é uma espécie de sarna, outros dizem que é uma espécie de lepra, da sua enfermidade, não se conformar só com coceira, ao ponto dele pegar caco de telha ou pedaço de telha e cutucar lá as feridas. Aí a mulher manifesta talvez essa perda de fé. Observe. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Ou a mulher dele está dizendo: você diante de tudo isso, você ainda conserva esta fé em Deus? E ele responde. A mulher pergunta e até aconselha ele a fazer algo. Amaldiçoe a Deus e morra. Será que essa mulher está com fé em Deus ou não? O que vocês acham? É uma atitude de alguém que tem fé ou não? Acho que ela perdeu a fé, né, pastor Roberto? Perdeu ou não perdeu? E desculpe, querido, sem hipocrisia, talvez muitos de nós com ela perderíamos diante das calamidades por eles enfrentaram. Imagine alguém ter os seus bens, ter os seus filhos. Eu acho que acima dos bens é dos filhos. E uma mãe perder filho, misericórdia. Não desejamos isso para ninguém. Mas mesmo com as percas, mesmo com qualquer perca na vida que podemos ter, será que é motivo para nós perdermos a nossa fé em Deus? O que vocês acham? Já dizia o saudoso cantor Luiz Roberto: você pode perder tudo na vida, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Aleluia. Não é assim ou não? O que vocês acham? E olha alguém que não perde a fé, alguém que está vivendo o mesmo cenário, alguém que está vivendo na mesma casa, alguém que talvez o sentimento é diferente de uma mulher e de um homem, claramente, mas alguém que está vivendo as mesmas perdas. Mas olha o posicionamento de alguém que não perdeu a fé. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido
Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aleluia. Dá para perceber a diferença? Quando alguém perde a fé, quando alguém, às vezes, tem diante da caminhada algumas percas, às vezes a atitude é como a mulher de Jó. É alguém que está disposto a amaldiçoar Deus. Talvez seja a explicação de algumas pessoas que não se firmam em religião nenhuma. Ele vai no catolicismo, ele vem na igreja, vem na campanha, ele vai lá na Aparecida, ele vai lá no Allan Kardec, ele vai lá no homem que dá passe de ônibus, passe de metrô, ele vai lá na mulher que fecha o corpo, ele vai lá naquele que faz a reza. Eu estava conversando essa semana com um caçador, um empresário que nós fazemos serviço para ele tem o hábito de caçar javali, né? Até me convidou para caçar javali, eu estou fora. Ele, com o Zé, contando uns negócios do mato, diz que entraram no mato, foi guiado pela lua e começou a se perder. Aí um camarada que anda com eles pegou 2 facas, cruzou a faca e colocou todo mundo de bruços na cima. Aí depois levanta e acha o caminho. E ele falou assim: não, eu não creio em Deus, mas eu também creio nisso aí. Tem pessoa que atira para tudo quanto é lado, irmão. É verdade. Por que tem pessoa que às vezes vem para a casa do Senhor, mas ainda continua com mandinga, com figa, com coelho no chaveiro, com trevo de 4 folhas? Misericórdia. É verdade, irmão. Com um patuazinho amarrado no pescoço, no pé, correndo para fechar corpo. Por quê? Tem pessoa que atira para tudo quanto é lado. É porque não tem uma fé definida. Porque não tem uma fé verdadeira. Há quem diga que quando ele recebe alguma coisa, ele não sabe para quem agradecer. Porque ele já pediu para tanta gente ao longo do caminho. Como está a sua fé, querido? Será que a nossa disposição se iguala à mulher de Jó, às vezes recebermos do Senhor, Deus nos abençoou, Deus tem te abençoado, diz glória a Deus. Porque independentemente da sua condição familiar, independentemente da sua condição social, independentemente na rua que você mora, na casa que você tem, dos bens que você tem, mas eu já vejo a bênção de Deus sobre nós. Primeiro, Ele nos deu a salvação de forma gratuita. Será que eu posso ouvir glória a Deus? Segundo, nós estamos vivos aqui, irmãos. Eu não sei se você tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Quantas pessoas no globo terrestre hoje morreram, mas você está respirando, vivo. Eu tenho motivo para agradecer, você tem? Ah, pastor, mas você não sabe o que eu perdi. Meu irmão, mesmo que você tenha perdido, eu gosto do Eclesiastes capítulo 9, que parece que há um desencanto no pregador escrevendo o capítulo 9 do Eclesiastes. Ele diz assim: o justo vai para o mesmo lugar do injusto, o homem vai para o mesmo lugar do animal. Parece que é uma perda de fé ali. Aí ele, no meio do capítulo 9, ele fala da esperança, e ele diz assim: é melhor você ser um leão vivo do que um leão morto. Porque enquanto tem vida, tem esperança. Hernandes Dias Lopes escreve um dos seus livros, no finalzinho do livro: quando você começar semanalmente, não comece por uma revista, não comece por um jornal, comece pelo obituário. Quem é acostumado a ler jornal sabe do que eu estou falando. Obituário é onde tem os nomes de quem morreu, não estou entre nós. Os grandes jornais colocam lá o nome de quem morreu. Seu nome não vai estar lá. Se seu nome não está lá, glória a Deus, você está vivo. Enquanto tem vida, tem esperança. Mas mesmo, irmão, se perdermos a vida, mesmo porque nós perdemos a vida, o Eclesiastes 9 diz que nós temos algo em comum com todos os seres humanos, mesmo o justo, mesmo o injusto. Você já foi no enterro de um justo? Quem já foi no enterro de um justo? De um crente? O crente morre, ou não? Tem alguém que disse para mim outro dia, falou assim: puxa vida,
morte para o ímpio é sofrimento eterno. Não se arrependeu, não escolheu, não porfiou pela porta estreita, o fogo que nunca se apaga está ali esperando. Tormento, ranger de dente que a Bíblia aponta. Mas e para o justo? O justo tem o seio de Abraão. O justo tem o paraíso. Para que você aguarde, aleluia, naquele grande dia quando Jesus vier, que os salvos em Cristo serão ressurretos. Aleluia, para se encontrar com o Senhor tem diferença. Então isso, mesmo na morte, eu dizia isso alguns dias atrás, mesmo na morte, não dá para a gente perder a fé, querido. Que o diga Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, falando do combate, um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha o contexto lá, o contexto histórico, ele está preso em Roma. Está sabendo que está chegando a sua hora da sua partida. A tradição diz que ele foi decapitado ali em Roma, não vai sair daquela prisão que já deixa no seu corpo físico algumas sequelas. Há quem diga que quando Paulo estava lá na fortaleza de Antônia, num lugar escuro, num lugar inóspito de um ser humano se viver, num período de frio, ele contraiu algumas doenças pulmonares. Tanto é, quando ele escreve a carta a Timóteo, você percebe lá, traz os pergaminhos e traz também a capa, porque o período de frio. Há quem diga que ele tinha problemas de respiração, mas mesmo com tudo isso, mesmo entendendo que está a hora da sua chegada, da sua partida, está próximo, sabendo que não vai sair daquela prisão, Deus tinha o poder de livrá-lo? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas não livrou, não, Márcio. E aí? Deus não livrou. Deus não tinha o poder, pastor Roberto, de chegar lá fazer como Pedro, de abrir o cárcere. E o interessante é que no mesmo episódio, nos dias bem próximos, não foi o que aconteceu com o Tiago, né? Que o Tiago vai ser morto à espada. E o Pedro era o próximo da vez. Mas Deus não quis que Pedro morresse. Vou tirar ele. Mas no final vai morrer. Depois de um tempo vai morrer. A gente só morre quando Deus quer. É verdade, irmão. Claro, entenda muito bem essa minha fala. Só morre quando Deus quer, se você não abreviar. Tem pessoa que abrevia a sua partida. Alguém outro dia escrevendo assim sobre Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XVIII da Inglaterra, com inúmeros sermões, um dos pregadores mais reconhecidos. Charles Spurgeon, naquele período, ele, dizendo a história, ele fumava charuto, era costume da igreja. Eu fico imaginando a igreja daquela época, usando o chapéu dentro da igreja, bengala e fumando charuto. Misericórdia. Aí alguém diga assim, pastor, não estava na graça, viu? Mas vai observar em que idade que Charles Spurgeon morre. 54 anos. Precoce. Quando eu vejo a vida de Sansão, eu vejo que Deus tinha uma longevidade, uma extensão de dias muito maior do que Sansão viveu. Mas ele abreviou, não fumou o charuto como Charles Spurgeon, mas fez o que não devia, descumpriu o voto de nazireado que tinha sobre ele, e ao descumprir, a não seguir as ordenanças de um nazireu, ele abrevia os seus dias. Seus dias foram catastróficos, e eu acredito, particularmente, que não era só aquilo que Deus tinha para ele, mas perdeu a fé. Foi um homem usado pelo Senhor, foi um homem que venceu homens, foi um homem que carregou portões da cidade, foi um homem que quebrou muitas cordas, mas que perdeu a fé. Perdeu a fé por uma mulher, perde a fé por querer comer mel num corpo de leão, perde a fé de fazer coisas que o Senhor não quer que faça. A fé vai ficando no meio do caminho. E quando pensa que não, eu tenho fé, tem nada, sua fé já foi embora há muito tempo. Por quê? Fé, irmão,
cheio, irmão, a coisa mais fácil. Falar que tem fé quando o tanque do carro vai estar cheio é mais fácil. Falar que tem fé quando você olha lá, a conta do banco lá tem um monte de zero, oh que maravilha, isso é fé. Agora falar de fé na hora da crise, na hora que a Samaria está cercada, na hora que está comendo cabeça de jumento, né, Gilberto? Na hora que está comendo resto de cebola, ou quem diga esterco de pombo, e falar de fé, é verdade. Aqui a diferença de Jó, os mesmos estão com a sua casa, mas com comportamentos, com ações diferentes. Glória. Que o diga Ló, quando aplicamos essa mesma regra na sua casa. O Ló tem a fé e a percepção que Deus está convidando ele para sair de Sodoma, que vai ser destruído, sem olhar para trás e rápido. Mas a mulher de Ló é diferente. A mulher de Ló, a fé dela está lá atrás, está em Sodoma, está em Gomorra, está naquilo que está ficando para trás. Tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem ocupar os novos espaços que o Senhor tem delimitado para a sua vida, por não se desprender do passado, por não deixar de olhar para as coisas do passado. Vivemos agora um período, né? No tempo que nós falamos era sobre, né? Período do carnaval. Quantos crentes envolvidos no negócio do carnaval, irmão? Carnaval não tem nada de coisa para crente. Vai ver as músicas invocando Exu, invocando demônio. Mulheres nuas, pessoas se prostituindo como uma normalidade. Homossexualismo, lesbianismo, sexo explícito, bebedice, glutonaria. O pseudo do carnaval é uma liberdade. Que liberdade é essa? É uma liberdade de se desprender do que acha que de estar debaixo da vontade do Senhor é uma prisão. Para alguns é uma prisão. Para alguns considera uma prisão. E quando visualiza o carnaval no sentido assim, de liberdade, eu posso tudo, a qualquer hora, isso é meu, eu tenho vontade, e não tem problema, o importante é a alegria. E o inferno está tripudiando. Porque quantas vão aparecer grávidas em casa? Quantos morreram? Quantos vão pegar uma doença contagiosa? Uma doença venérea? Quantos vão se viciar, morrer em droga? Quantos? Irmão, não tem nada de Deus. E quando eu falo não tem nada de Deus, meu Jesus, eu abro parênteses a certos cantores gospel abrindo carnaval em certa cidade. Estou evangelizando. Misericórdia. Tem coisa que não é para o nosso bico, irmão. Tem coisa que nós não devemos nem estar perto. Foi a minha fala alguns dias atrás. Foge destas coisas. Eu sei que algumas pessoas que vieram de lá, que ainda o batuque ainda mexe com o coração, começa a acelerar, mas foge disso, querido. Foge da aparência do mal. Aquilo lá não te pertence mais. Aquilo lá é o retrato de quem você era. Porque agora você não era quem você é. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Quando eu regrido, quando eu volto para trás, qual é a impressão que tem? É que minha fé ficou para trás. Perdi a fé. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem avançar no Evangelho. Por quê? Porque tem conflitos dentro de si. Há uma montanha, águas turbulentas dentro de si. Porque talvez os desejos, as inclinações falam mais do que as ações. Assim que o diga, essas mulheres, mulher de Jó e a mulher de Ló, era uma fé titubeante, era uma fé vacilante. Por gentileza, abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 3.
verso de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Olha a afirmação que Paulo fala aos irmãos tessalônicos, fazendo algumas petições de oração. E o verso de número 2, do capítulo 3, ele nos traz alguns entendimentos. Capítulo 3, verso de número 2. Paulo está chamando, convocando os irmãos para algumas motivações de oração. Está escrito aí no verso número 1. Olha ele pedindo, irmãos, olhem por nós, para que a palavra do Senhor se propague ou seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Ou seja, da mesma forma que Deus abençoou vocês, outras pessoas também sejam abençoadas. Você tem orado assim, irmão? Senhor, assim como o Senhor me salvou, salve o meu vizinho, salve o meu parente, salve a minha família. Quem tem feito orações assim? Alcance aquela pessoa que de repente pode até estar na avenida, você viu misericórdia, né? Às vezes ela está lá ainda. Mas a ideia aqui é que você interceda, que você ore, porque essa mesma luz que brilhou no seu caminho, certamente através da sua oração, vai brilhar para ele também. Aleluia. Aí Paulo, no verso 2, ele diz assim: para que também, orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Tem pessoa perversa e má no nosso ciclo, ou na nossa circunvizinhança, no nosso ambiente de trabalho. Como eu disse na minha fala inicial, nós saímos de casa, nós não sabemos o espírito que está do outro lado. Ou não é? Eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Você está num ambiente como cristão, e de repente, quando você adentra, parece que para todo mundo, fica de olho em você, e com o passar dos dias, todo mundo percebe que você é cristão e as outras pessoas não são cristãos. E o ambiente fica aquele ambiente meio pesado, aquele ambiente de perseguição, aquele ambiente das pessoas quererem o seu mal, desejar o seu mal, cooperar com o seu mal. Já viveram em ambientes assim? Sabe o que é isso? É ruim, não é? É diferente, né? Por isso que lá na igreja é uma bênção. É ou não é? Lá na igreja não é uma bênção? Porque nós presumimos que na igreja não é um ambiente assim. Porque aqui na igreja, o ambiente da igreja é todos desejando o bem comum. Eu entendo assim, amigos. Eu desejo o bem da irmã, dos irmãos aí. Eu entendo assim. O que vocês acham? Mas está em um ambiente que não é, no contexto só cristão, ou um ambiente eclético, que nós às vezes participamos, fazemos parte. Quando você vai lá na escola, você não vai se matricular numa sala de aula e vai falar para a diretora: olha, diretora, eu sou crente, eu quero estar num ambiente só de crente. Coloca só crente do meu lado. Você não tem isso. Quando você vai pegar um ônibus, um avião, você fala assim: ó, capitão, ou sei lá, aeromoça, eu quero sentar do lado, coloca uma pessoa crente do meu lado. Você não sabe o que está do lado. Não é assim, não é? Aí o que Paulo? Qual que é o segredo de Paulo? Paulo fala assim: orem para que nós sejamos livres dessas pessoas perversas. E quem é que livra, irmão? Quem é que nos livra dessas pessoas perversas? Quem? Deus. É Deus. Porque não é o meu medo do ambiente. Tem algumas pessoas às vezes que têm alguns medos, alguns traumas de algumas coisas vividas que traumatizaram alguns ambientes, que de repente ele recebeu talvez algumas perseguições, e aquilo talvez virou uma espécie de estigma, de marca. Mas Paulo está dizendo assim: orem para que o Senhor nos livre dessas pessoas perversas e más. Aí ele diz assim: porque a fé não é de todos. Essa ideia de fé não é de todos, nem todos são cristãos. Nem todos servem a Deus como você. É claro, nós não vamos nos igualar a Ele. Jesus que o diga. Jesus disse assim: nós devemos amar os inimigos.
virar a outra face, entregar uma capa, andar uma milha a mais com Ele. Jesus ensina muito bem. Jesus vai na contramão do que tempo mosaico nos ensinava, tempo de código de adorado no Oriente nos ensinava, olho por olho, dente por dente. Eu vos trago um outro mandamento: ame o seu inimigo. Nós não agimos como ele, nós não agimos como Paulo ensina a igreja. Paulo fala assim: não pagueis mal com mal, mas pagueis mal com bem. Aleluia. Se alguém te persegue, eu não gosto de você, eu estou orando por você, vou colocar você na mão do Senhor. Um dia que eu falei para alguém que eu ia colocar ele na mão dele, ele ficou com medo. Não era para Deus me matar, não. O crente não faz oração de feiticeiro. Não é assim. Crente não faz oração de feiticeiro. Eu, pelo menos, eu não aprendi essa oração. Eu acho que não é oração, é uma reza. Por quê? Porque a fé não é de todos, nem todos têm a mesma fé que você. E se você tem essa fé, você tem um entendimento que Deus é capaz de transformar, de abrir o entendimento dessa pessoa, de se converter. Alguns anos atrás, eu fazia trabalho numa empresa, e toda vez que eu entrava nessa empresa, esse rapaz zombava da minha fé. Quando, por misericórdia, o Senhor nos chamou para ser pastor, e ele ficou sabendo, virou pastor, né? Aí ele me alugava. Meu irmão, não era fácil aguentar o Wagner. E toda vez a gente falava, eu ia ensinar a fé para o Wagner. Não é o Wagner, não. Wagner, não é você não, Wagner. Você é uma bênção da nossa vida. Era difícil aguentar o Wagner. Misericórdia, tinha que tirar a gente do céu. Um belo dia, estou chegando na empresa, fico correndo perto de mim, fazia uns 2 meses que eu não chegava lá, pegando a minha mão: Paz do Senhor, está zombando de mim de novo? Rapaz, para com isso. Não, você não sabe o que aconteceu. Ele foi contar um testemunho que aconteceu com ele, foi convidado para ir na igreja, chegou lá e falou que não sabe o que aconteceu, que não estava lá na frente e estava servindo o Senhor. Olha a Deus. Deus é capaz de fazer isso, irmão. Olha a Deus. Não é a gente, não somos nós, né? É isso que Paulo está dizendo. Tem coisa que nós vamos fazer com o nosso modus operandi, comportamento diário, mas tem coisa que é Deus que faz. Abrir o entendimento, fazer com que a luz do Evangelho brilhe para essas pessoas, para que ele se converta ao Senhor e mude o seu caminho, é o Senhor. É por isso que Paulo está dizendo: orem por essas pessoas, porque a fé não é de todos. Talvez não é de todos hoje, mas quem sabe amanhã aquele maior perseguidor seu vai ser um irmão seu em Cristo Jesus, e vai para o mesmo céu que você vai glorificar o mesmo Deus que você glorifica. Então essa fé operante, essa fé que eu não posso perder, que eu tenho que fazer essa manutenção, ela diariamente, ela vai me ajudar a ganhar outras pessoas para o Senhor. Aleluia, sim, Deus. Às vezes nós temos que tomar cuidado para não perdermos a fé. Nem mesmo quem às vezes está nos recônditos da igreja, no ambiente da igreja, corre o risco de perder essa fé. Que o diga o salmista Asaf. Eu gosto muito demais do Salmo 73. Será que ali não é uma perda de fé? De alguém que de repente está enumerando a vida que levava diante de Deus, no seu modo comportamental, no sentido de sacrifício, no sentido litúrgico de comparecer em vias de regra, nos horários pré-determinados que o levita tinha que comparecer. Querido, ser levita não era coisa fácil. Ser levita tinha turnos, tinha horários, que protocolarmente eram seguidos à risca. Era como se fosse lá em Londres, né? Quando você vê lá a troca da guarda, todos os dias naquele mesmo horário, a cidade toda do Londres corre no meio para a praça, porque vai ter a troca de guarda, todos os dias da semana. Eu não sei se é só segunda ou se é todos os dias, que o prefeito sai de lá também, com a guarda também, todo dia naquele mesmo horário, sai correndo porque vai ter a troca de guarda. Assim também é
levitas. Tinha lá o turno, cada turno assumia no seu horário de pré-determinado. E Asaf está colocando tudo isso. Aí ele começa a tecer alguns comentários. Quando ele vê assim, a pessoa que não serve a Deus tem mais privilégio do que eu. Parece, será que vale a pena? Dentro de si, ele está dizendo assim consigo mesmo: será que vale a pena eu fazer tudo isso? Está aí o ímpio prosperando, está aí o cantor aí, o cantor começou ontem, já está milionário. Será que vale a pena essa coisa de ser crente? É o que Asaf está falando. É verdade, irmão. Você sabe que tem muitas pessoas assim na igreja? Começa a caminhada, faz alguns planos, né? Aí de repente vê um amigo lá, o amigo não serve a Deus, não tem nem religião, não é ateu, não crê em nada, não tem compromisso, vive uma vida, como diz o Zurd, né? Uma vida regalada, uma vida abastada, uma vida só de coisas boas, não precisa nem falar nada, mas dinheiro cai no ponto da pessoa. Aí o Asaf está vendo, será que vale a pena, Senhor, eu me conservar, jejuar, sacrificar, cumprir o meu turno, ser levita, comparecer regularmente na igreja, não posso perder, ô Senhor, e se eu for, eu vou para o banco lá ainda, misericórdia, tem tantas regras, será que vale a pena? Quando eu vejo o Asaf falar isso, parece que a fé dele está começando a vacilar. Às vezes não é assim conosco, irmãos. Vai passando assim no início do ano, vai chegando aí no mês de abril, aí de repente escuta oração, não vou lá hoje não, terça-feira, dobrar o joelho, 30 minutos, misericórdia, não. Não é assim? Aí entra na campanha, fica lá, 24 horas de oração, não, vamos, negócio de jejum, tem crente que não jejum há muitos anos. Não precisa disso não. Não precisa tudo disso não. Aí você pode até correr o risco de você estar do lado de alguém, você dá um glória um pouquinho mais alto, alguém, não precisa tudo isso não, Deus não é surdo. Não precisa todo dia na igreja não, vai de vez em quando, o sol tá bom, vai no dia de ceia, só no dia de domingo. Não, tá bom, sou crente, só vou de domingo, tá bom, vai lá assim não, tá religião, tá bom assim que vai. O negócio tá indo todo dia, tem tanta coisa para fazer. Será que não é a fé já? Hã? É verdade, queridos. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Tem pessoas que se concordam em vir uma vez na semana na igreja. Uma vez na semana, uma vez no mês na igreja. E falam assim, eu sou crente. Que nunca leu um capítulo da Bíblia. Sou crente. Sou salvo. E fala com a boca, sou salvo. Quem sou eu? Você não estou julgando, não. A salvação é tua, é o Senhor que dá. De graça a quem o Senhor quiser. Mas será que não é uma fé vacilante? Será que não é como uma fé de Asaf, que está começando a ver as implicações, está começando a ver as coisas à sua volta, está começando a ver, arrazoar, fazer alguns pensamentos norteando ele para outros caminhos? Queridos, quando isso acontece, meus irmãos, cuidado. Tem um buraco aí na frente. Cuidado. Tem um abismo aí na frente. Você não está enxergando, ele não está ali. Cuidado. Tem alguém com um leão procurando te tragar. Cuidado. Cuidado para você não perder a fé. Cuidado para você não deixar de crer em Deus. Eu conheço pessoas que serviram ao Senhor. Uma vez eu fui fazer uma visita para alguém e de repente essa pessoa reclamando para mim: esse negócio aí de ir na igreja, de falar com as línguas, aí não sei o que lá, aí Deus me encheu para toda. Eu falei assim: será? Você não dá, você falava a língua, e você está falando o quê? Então quem te usava era o capeta? Não, era Deus. Então. Aleluia. Mas perdeu a fé. Por quê? Porque não cuidou. E quem não cuida da sua fé, quem
Quem não conserva a sua fé pode se esvair, a sua fé pode se perder, a tua fé pode se tornar nada, a sua fé pode ser uma fé vã, a sua fé pode ser uma fé temporal, momentânea, vacilante. Mas eu entendo que o Senhor quer nos dar uma fé constante. Eu entendo que o Senhor quer nos dar uma fé independente de qualquer coisa que aconteça, a nossa fé nele tem que estar certa, tem que estar garantida. Nós não servimos a Deus porque Deus dá, nós servimos a Deus porque Ele é. Porque o melhor Ele já fez. Paulo escreve nos Efésios: bendito seja o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A maior bênção Ele já nos deu. E o que vier de agora para frente é misericórdia dele. Se vier, amém. Se não vier também, glória a Deus. Sua fé está nisso, irmão? Sua fé está nisso? Se ele der, glória a Deus. Se não der também, a minha fé dele muda. Aleluia. 3 salmos rapidinho para nós encerrarmos. Rapidinho. Salmo 34:12. Salmo 34:12. Todo irmão pegue Salmo conhecidíssimo. Salmo 91, verso 2. E Salmo 62, verso 8. Falei 2 e já falei 3, né? Salmo 34:12. Rapidinho, para encerrar. Tinha uma continuidade aqui, mas deixa para outro dia. Vamos lá? Tem salmos aí? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem, tradução normal, bem-aventurado é o homem. Salmos 84:12, acabamos de ler, 84:12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti, bem-aventurado é o que confia em ti. Confiança, que confia, que tem a fé no Senhor. Salmo 91, verso 2, quem lembra? Obrigado, Senhor. É o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, em mim confiarei. Amém. Olha que maravilha. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Verso 2. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Está confiando no Senhor, meu irmão? Está confiando no Senhor? Ah, pastor, mais um governo. Está confiando no Senhor? Ah, mais um vizinho. Ah, mais um lutador. Está confiando no Senhor? Você está confiando no Senhor, sua fé está nele. Olha o verso do capítulo 62, ou o número 62, verso 8. Número 62. Confiar nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele vosso coração. Deus é nome de Deus. Olha que maravilha. Aleluia. 62:8. 62:8. Estava lendo 61:8. 62:8. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. É o seu refúgio? É o seu refúgio? A sua fé está nele? Então, querido, você tem aventurado. Então, com certeza, se esta pergunta Jesus fizesse a cada um de nós, quando eu voltar, acharei fé na terra? Qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Amém. Tem um pouquinho de fé aqui ainda, Jesus. Não é grande, mas tem um pouquinho aqui. A fé está sendo aperfeiçoada. A fé está sendo confirmada. A fé está crescendo. Está crescendo a fé aí, irmão? Então, querido, continue olhando para Jesus. Continue confiando no Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Deus abençoe. Meus irmãos, os avisos: sábado é segundo sábado, não haverá culto, segundo sábado livre, domingo pela manhã nossa ceia.
e domingo à noite, culto de família. Esses são os nossos avisos do final de semana. Hoje é quinta-feira. Como passou rápido essa semana? Misericórdia. Vamos colocar de pé, vamos encerrar. O pastor Juliano vem aqui fazer essa oração. Em nome de Jesus. Algum pedido de oração especial? Uma jovem, Geisa. Não. Tem que reconhecer a mim? Eu preciso reconhecer a mim. Você não vai ter também. Tem. Amém. Vamos orar por essa mulher, por essas. Geisa. Tem mais um pedido de oração especial? Pois não, Sidney. Também no Jardim São Paulo. Mesmo que ele não tenha ainda, mas ele vai deixar pronto. Eu tive que regularizar, já tem ata para ele. Auxiliadora. Vamos orar por ela. Pois não, Elza. Colocou o presente da mesa. Heraldo. Vamos orar pelo Heraldo também. Obrigado. É isso aí, você falou aí, você Juliana que ouviu. Ora aí, você Juliana. Rapaz, meus irmãos, Senhor nosso Deus, querido Pai, te damos graças, meu Deus, pela tua palavra, te damos graças, meu Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Visita, meu Deus, essas vidas, meu Pai, que se encontram necessitadas, que precisa, meu Senhor, do teu poder, precisa, meu Senhor, que venha, ó Pai, pela sua bondade e misericórdia, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha